Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá a todos, estamos de volta para mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público em parceria com o Instituto Português de Relações Internacionais. Eu sou o António Saraiva Lima, tenho comigo a jornalista Teresa de Sousa e esta semana contamos com a presença e participação da Madalena Meyer Rezende, professora no Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a quem damos as boas-vindas. É um gosto tê-la aqui connosco, e digo isto enquanto jornalista e moderador deste podcast, mas também enquanto antigo aluno. Estamos a gravar na tarde de quinta-feira, dia 6 de fevereiro, e esta semana vamos dedicar especial atenção à Europa, sempre com um olho na América de Trump, claro. Na segunda-feira realizou-se em Bruxelas um Conselho Europeu informal, em forma de retiro estratégico, convocado por António Costa para debater a política de segurança e de defesa da Europa, e os líderes voltaram a concordar sobre a necessidade de investir mais na defesa da Europa para dissuadir a Rússia, num contexto de agressão militar em curso contra a Ucrânia e de muito provável recuo dos Estados Unidos na segurança do continente. Madalena, eu começo por si. Nós ouvimos Emmanuel Macron, presidente de França, dizer de forma algo exasperada, diria, que na verdade os diagnósticos já estão feitos, já foi tudo dito e que agora é uma questão de vontade dos Estados. E também na mesma linha, ouvimos também a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmar que a maior dificuldade da Europa é trabalhar demasiado devagar quando tem de ter pressa nesta matéria. Minha pergunta é o que é que sai de novo ou de diferente deste retiro e se foi dado algum passo em frente nesse tal caminho para uma maior autonomia estratégica da Europa? Bom, eu acho que uma coisa nova é realmente o nosso ex-primeiro-ministro António Costa fazer uma primeira reunião e a tema ser a defesa, que nunca foi um dos seus temas preferidos. Portanto, já este é um sinal que ele está a ser europeizado aceleradamente pela Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, e está realmente, a seguir essa agenda, que é a agenda mais consistente que ela tem defendido nos últimos anos. Não há grande coisa de novo nesta reunião, mas também não acho que seja muito estranho, ou seja, está-se à procura de um modelo de financiamento, mas é óbvio que esse modelo de financiamento não vai ser decidido antes das eleições alemãs. Portanto, o debate é extenso, não é? Há muitos modelos, fala-se de um Eurobonds para a defesa, mas quase todos eles, no fundo, têm uma componente, pelo menos uma componente de dívida conjunta e sem a Alemanha aprovar isso não vai ser decidido. E é esse o principal entrave na discussão? É o tal modelo de financiamento? Sim, eu acho que essa é a questão fundamental, não é? Porque isto vai ser preciso muito dinheiro para relançar, quer dizer, a indústria de defesa europeia. Já começou, digamos, desde 2022 a ser alvo de alguma aceleração, mas mesmo assim há muito investimento que tem de ser feito. É um investimento também que demora tempo depois a ser concretizado e a ter retorno. Portanto, é um empréstimo, digamos, a algum fundo perdido, pelo menos há muitos anos. Portanto, sem haver esse financiamento e depois, obviamente, a forma como ele vai ser gasto também vai ser, obviamente, alvo de discussão, ou está a ser já, mas essa é a questão principal. Teresa, apesar de não ser um tema propriamente novo, até porque Donald Trump já tinha proposto comprar a Groenlândia no seu primeiro mandato, este retiro ficou muito marcado por uma mensagem de união dos europeus em relação às ameaças do presidente americano sobre o território autónomo dinamarquês. Como é que a Europa pode lidar, particularmente no seio da NATO, com a sugestão de que o seu Estado-membro mais rico e mais poderoso possa querer deitar as mãos a um território de outro Estado-membro? É uma situação muito complicada, naturalmente, e nova, não é? Não estamos a ver a NATO entrar em guerra
com um país da NATO e ainda por cima o país mais poderoso da NATO, eu não creio que as coisas alguma vez cheguem a esse ponto, mas antes da questão da Groenlândia, que é de facto uma questão bizarra, digamos assim, embora se perceba a importância da Groenlândia para a defesa, como diz Donald Trump, do mundo ocidental, por causa do Ártico e da penetração da China e da Rússia no Ártico, se perceba isso, de facto é uma situação nova, porque a Europa não estava habituada a tratar com o aliado americano desta maneira, que é agora a maneira como Trump trata a Europa e o mundo inteiro, sejam aliados ou sejam adversários. Aliás, na saída do retiro houve alguém que disse com imensa graça: com amigos assim não precisamos de inimigos, dispensamos os inimigos. Agora, o problema põe-se antes disso. No primeiro mandato de Trump, ele chegou a ameaçar numa cimeira em 2018, se não estou em erro, que os Estados Unidos abandonassem a NATO. Portanto, esta ideia de que a NATO não interessa aos Estados Unidos, ou já não interessa aos Estados Unidos, é anterior à história da Groenlândia e à chantagem que Donald Trump faz sobre a Europa em relação às questões de defesa. Portanto, é uma questão muito complicada. Apesar do primeiro mandato de Trump e de todos os avisos que houve nesse mandato sobre o risco que a Europa corria se não investisse mais na sua própria segurança, a Europa, digamos, continuou de alguma maneira a arrastar os pés nessa matéria. Foi preciso a guerra da Ucrânia, que a Europa enfrentou nos primeiros 2 anos e meio com a liderança americana de Biden e, portanto, sem grande problema, mas foi preciso a guerra da Ucrânia para a Europa perceber que tinha um problema de segurança seríssimo e agora, Putin de um lado, Trump do outro, a Europa não tem outra solução se não agir em conformidade e olhar muito a sério para a sua segurança e a sua defesa. Eu concordo com o que disse a Madalena, é preciso esperar pelas eleições alemãs. A Alemanha é um país fundamental nesta história toda, embora, Madalena, haja sempre eleições importantes na Europa e a Europa esteja sempre à espera das eleições ou da França ou da Itália, da Alemanha, e não pode continuar à espera. Há aqui um fator muito forte de aceleração e houve, apesar de tudo, alguns sinais positivos naquilo, não sei o que se passou lá dentro exatamente, não há muita informação sobre isso, mas alguns sinais positivos sobre países, os chamados frugais do Norte, que nem sequer queriam ouvir falar na ideia da dívida conjunta para financiar fosse o que fosse, e disseram sempre que o programa de recuperação e resiliência pós-pandemia era uma exceção. Foi financiado em parte com a emissão de dívida conjunta, quer a Finlândia, quer a Dinamarca deram sinais de estarem abertos a esse tipo de financiamento, a Suécia também. Há aqui um passo em frente que me parece muito importante. O futuro chanceler alemão, vamos falar dele daqui a pouco, o provável futuro chanceler alemão, não me quero antecipar à vontade dos alemães, Friedrich Merz já disse que está aberto a considerar muitas hipóteses. Os participantes na reunião disseram que a
a postura de Scholz foi mais aberta, digamos assim, não teve aquela reação epidérmica, nem quero ouvir falar nisso. Portanto, há aqui um novo ambiente que decorre da situação aflitiva em que a Europa se encontra e que é natural, mas eu friso os investimentos na defesa para a Europa conseguir defender-se sem contar tanto com os Estados Unidos. No curto prazo são de tal ordem, são de uma tal dimensão, que ainda vai haver muito debate sobre como é que isso se financia e a Europa está sem tempo para eternizar esse debate. Madalena, vamos andar um bocado para trás no tempo e lembrar que a Comissão Europeia apresentou na semana passada a chamada Bússola para a Competitividade, que pega nas recomendações do famoso relatório Draghi e que servirá de guião para uma série de medidas legislativas destinadas a promover o crescimento económico, a transição energética, a diversificar as cadeias de abastecimento e a garantir a segurança e a autonomia estratégica da União Europeia em relação à China e à Rússia, mas também agora aos Estados Unidos. Há aqui uma ideia genérica de uma proposta de um choque de simplificação e de flexibilização de regulamentos e de processos. O que é que a Comissão está verdadeiramente a propor? É uma reflexão que está, enfim, a ser feita pelo menos há um ano, exatamente com o relatório Draghi, mas notar que no Financial Times da semana passada, Ursula von der Leyen e Christine Lagarde lançam um apelo conjunto, no fundo dizer que esta é uma última oportunidade para a Europa, que a Europa se perde agora ao barco, não terá outra. E de facto há essa sensação no contexto europeu de que a descolagem dos Estados Unidos em termos de produtividade, nomeadamente nas tecnologias de ponta, e o atraso que a Europa tem nessa área, está a deixar a economia europeia numa situação muito frágil e que realmente, digamos, há também aqui um investimento que tem que ser feito, um investimento muito, muito grande, seja um investimento público, mas também no setor privado, a ideia do mercado de capitais e de criar um mercado de capitais de risco, ou seja, estas tecnologias são investimentos muito arriscados e precisam de capital de risco que existe pouco na Europa e normalmente quando as empresas querem escalar vão para os Estados Unidos e, portanto, é nesse sentido, não só na simplificação do regulamento, que é obviamente uma coisa bastante notória na Europa, querer-se desregular, mas também na questão realmente do financiamento e da Europa ter esse papel. E já agora, em última questão, que também se calhar vamos falar um pouco mais à frente, de um proteccionismo, de usar os instrumentos que temos em termos para haver alguma proteção no mercado europeu face à China e face aos Estados Unidos. Mas isto parece-me muito mais ser uma declaração de intenções do que propriamente algo que possa ser implementado já a curto prazo ou médio prazo, não? Eu acho que vai haver aqui aqui mais uma vez, acho que estamos à espera da Alemanha. Acho que a Europa está de facto muito fragmentada, isso é um perigo de um certo ponto de vista, ou seja, as estruturas que estavam mais consolidadas do modelo do motor franco-alemão, etc., já não funcionam. Mas também pode ser uma oportunidade no sentido em que, perante uma fragmentação, a Alemanha pode também tomar a liderança e, se quiser, ser a grande impulsionadora destas medidas, sendo que ela que agora não é a Alemanha que está em mais perigo neste momento, não é? Que está mais ameaçada pela China e pelo proteccionismo americano. O modelo económico tem de ser totalmente reorganizado. Sim, ou pelo menos adaptada em certas partes, mas de facto aquelas vantagens que tinham da produção de máquinas, de automóveis, até de aviões, tudo isso está em perigo. A importação da China é muito menor e a China está a fazer exportação para a Europa destes produtos que antes importava da Alemanha, agora está a exportá-los para a Europa e, portanto, é um momento de decisão, acho que não é.
Teresa, partindo da ideia de que a ameaça de imposição de taxas alfandegárias à União Europeia por parte de Trump é mais um motivo para a União Europeia apostar num caminho diferente, em que medida é que os potenciais efeitos dessas mesmas tarifas na economia europeia podem limitar a sua capacidade de implementar um novo modelo de... Podem limitar a questão das tarifas, que ainda não sabemos se está afastada ou não, em relação à Europa. Trump adiou por um mês as tarifas ao Canadá e ao México, alegando que eles tinham feito qualquer coisa nas fronteiras, que não fizeram nada, mas foi a desculpa que foi encontrada. A Europa não tem fronteiras com a América, não pode fazer nada nas fronteiras. É preciso perceber que a Europa é dos 3 grandes blocos económicos, Estados Unidos, Europa, China, é aquele que depende mais do comércio com o exterior. 50% da riqueza produzida na Europa, 50% das empresas europeias têm uma percentagem enorme da sua riqueza nas exportações. A dependência americana está nos 17%, é muito inferior à chinesa nos 27%. Portanto, a Europa habituou-se a ter um modelo económico aberto ao mundo, com o mundo cada vez mais fragmentado, com a competição cada vez maior entre os blocos económicos e com a ameaça de tarifas. Esse modelo fica em risco. Só o comércio entre a Europa e os Estados Unidos representa por ano qualquer coisa como 1,5 mil milhões, na linguagem inglesa que é mais expressiva, trillions. Portanto, o comércio entre os dois lados é importantíssimo, representa entre 35% e 40% do comércio internacional. Imagina-se, nesse contexto, a aplicação de tarifas às importações europeias. Para a Alemanha seria enorme. A Alemanha também é a maior economia e é uma economia exportadora, exporta imenso para a América, nomeadamente automóveis. Já tem a sua situação da indústria automóvel bastante mal parada, como diria o povo. Imagina-se ter um dos seus, talvez o seu maior ou o segundo maior mercado de exportações, aplicando tarifas de 25% ou qualquer coisa do género às exportações alemãs, mas afetaria todos os países. Agora, voltando à questão do compasso, da bússola de Van der Leyen, eu só queria dizer uma coisa que me parece importante, para não termos ilusões. Aquilo é uma lista de futuras planos, programas de ação sobre isto e mais aquilo, inteligência artificial, startups, mercado de capitais, que é a coisa mais importante de todas, para as empresas se financiarem como se financiam na América. Tudo isso é muito bonito, mas aquilo não passa de uma lista de desejos, a não ser a história da simplificação, que seria muito importante, é a coisa mais importante, quanto a mim, que ela diz quando apresentou a bússola. Agora, com que dinheiro? Eu só cito um número do relatório do Draghi. O relatório do Draghi diz que só para cumprir a agenda económica de modernização e de inovação que a Europa já tem no papel, seriam precisos anualmente 700 mil ou 800 mil milhões de euros, que ele diz para comparar 2 planos Marshall, ou no valor atual do plano Marshall, naturalmente.
que a Europa tem uma necessidade de investimento neste momento só comparável, desde a guerra, àquela que teve nos anos 60 e no início dos anos 70, antes do choque petrolífero de 73. E a minha pergunta é: onde está o dinheiro? E só dou mais um número de Draghi que ajuda a pôr os pés na terra. A nível global, como é que se divide o investimento em inteligência artificial pelas 3 grandes blocos económicos? É 61% nos Estados Unidos, 17% na China, 6% na Europa. Se isto não muda, se esta escala de valores não muda, a Europa também, a economia europeia não muda. E aqui há uma frase do Draghi, no relatório Draghi, que a gente nunca cita, é que ele diz: isto só é possível com o federalismo, mesmo que diga um federalismo pragmático e não a ideia dos Estados Unidos da Europa, porque sem isso não é possível escalar à dimensão que a Europa precisa de escalar em coisas tão importantes como a inovação, a ciência, a tecnologia, a capacidade das suas empresas. Muito bem, vamos falar agora um pouco das eleições na Alemanha, que se realizam já no dia 23. Nos últimos dias foi quebrado um tabu na política alemã. A CDU, favorita à vitória, levou 2 propostas na área do asilo e da política migratória ao Parlamento que poderiam ser aprovadas com o apoio do partido de direita radical e extrema Alternativa para a Alemanha, e a própria Angela Merkel saiu por breves instantes do seu retiro de silêncio, onde tem estado desde que abandonou a política, para criticar Merz, líder da CDU. Houve também enormes protestos durante o fim de semana na Alemanha. Madalena, o que é que o líder da CDU pretendeu com esta jogada? Eu acho que ele pretendeu, enfim, não acho que lhe tenha saído muito bem, mas pretendeu mostrar que tem uma política de imigração diferente da do atual governo e, portanto, isso é patente e ficou à vista de todos. Esse foi o principal objetivo, obviamente também para enfim, eventualmente travar um pouco a sangria de eleitores dos cristãos-democratas para a Alternativa para a Alemanha, para o partido de extrema-direita. Eu depois acho que também neste contexto há aqui um mix de políticas que também a líder da Comissão, a Ursula von der Leyen, tem tentado fazer, no sentido de tentar dividir o eleitorado da extrema-direita entre os mais radicais e os mais moderados, e tentar também capturar os mais moderados também dentro do seu partido para alianças, e parte desse mix de políticas é também o investimento na defesa, não é? E acho que aí esse modelo da von der Leyen que ela fez no fim do seu mandato, nomeadamente com Giorgia Meloni, a líder italiana, e que tem realmente sido bem sucedido no sentido de dividir a extrema-direita em 2 blocos, um mais moderado e outro mais radical, é também possivelmente o que Friedrich Merz quer fazer agora na Alemanha, com esta política mais à direita em termos de imigração. Aqui a grande dificuldade também vai ser se ele vai conseguir ou não fazer uma coligação apenas com os sociais-democratas, ou se vai ter que incluir os verdes nessa coligação, e se assim for, coisa que ele está a tentar evitar o mais possível, vai ser muito difícil encontrar consensos, nomeadamente nas questões de imigração, onde os verdes são muito mais à esquerda, muito mais liberais. E, portanto, acho que tem sido esse, digamos, acho que este tabu é um tabu que talvez, obviamente, na Alemanha tenha um peso simbólico mais profundo, mas acho que por todo o lado na Europa esta tentativa de dividir a extrema-direita é com certeza, do meu ponto de vista, uma estratégia acertada. E o que é que destaca desta campanha? Estamos a cerca de 2 semanas das eleições. Quais têm sido os destaques desta campanha eleitoral?
Bem, eu acho que a estabilidade mesmo assim dos cristãos-democratas e a capacidade de Friedrich Merz, que é uma figura que não era muito entusiasmante, mas que agora parece apropriada aos tempos que correm, e a sua capacidade de mesmo assim manter o eleitorado da CDU a cerca dos 30% é coisa a assinalar. E há também uma certa tendência para vamos ver como é que vai ser os números da eleição, mas os pequenos partidos, nomeadamente à esquerda, onde há um partido também nacionalista de Sarah Wagenknecht, e que está com dificuldades em passar os 5% e a barreira dos 5% para entrar no Parlamento, e os próprios liberais, que também estão, ou seja, há aqui aparentemente alguma pequena mitigação da fragmentação partidária. Vamos ver se é assim que acontece ou não, e isso vai determinar se vai ser uma grossa coalição como tem sido no passado, ou se de facto vão ter que fazer mais uma das coligações tripartidas, que vai ser muito perniciosa para a governação. Teresa, nós estamos a falar aqui a possibilidade de uma grande coligação, e também chegamos a falar um pouco sobre isso no primeiro episódio aqui do Diplomatas em 2025, e eu queria perguntar-lhe o que é que o SPD do chanceler Scholz pode ambicionar nestas eleições, ou seja, estando em terceiro nas sondagens, atrás da AfD, deve assumir abertamente a possibilidade de mais uma grande coligação, e assim sendo, se não corre o risco de deixar a oposição toda para a extrema-direita. Exato. Mesmo com grande coligação ou sem grande coligação, ou com uma coligação a 3, que é muito possível também, pelo resultado, pelo que se vê nas sondagens, a AfD vai ser o principal partido da oposição no Bundestag, o que é um abalo político enorme para um país, seria em qualquer país da União Europeia. Para a Alemanha ainda é mais impressionante, mais traumatizante, digamos. Agora, o SPD, o hábito das grandes coligações não é uma novidade, como sabemos, só Merkel fez 3, calculo eu, já tinha havido uma antes, e portanto os alemães estão habituados a isso. Há esse problema de que falaste, de se alimentar os extremos, sobretudo a extrema-direita, mas não me parece que haja alternativa. Eu cobri muitas eleições na Alemanha em que a CDU tinha 43%. Ter 30% já significa que o modelo de estabilidade política alemã quebrou-se com uma fragmentação partidária semelhante àquela que nós verificamos na maior parte dos países europeus, e que dificulta muito a governação e que coloca problemas novos ao centro político, centro-esquerda e o centro-direita. Agora, em relação a este episódio da imigração, eu percebo a lógica de Merz, roubar votos à AfD, isso é natural, mas há aqui duas coisas. Primeiro, o que diz a AfD sobre imigração, Ucrânia, Europa, etc., é muito mais radical do que a Meloni, por exemplo, mas muito mais. É mesmo de extrema direita, anti-europeia e nacionalista. E, por outro lado, eu creio que o risco maior que Merz correu com esta história no Bundestag é que depois, quando tiver de fazer uma grande coligação ou uma coligação tripartida envolvendo os Verdes e o SPD, criou um clima de antagonismo e de ferida, digamos, que vai tornar essas coligações mais difíceis. Mesmo que não seja de certeza Scholz que vá negociar essa coligação. Se perder, como deve perder, regressará ao seu
à sua vida normal, como deputado, como em Hamburgo, de onde é natural, etc. Boris Pistorius, que será provavelmente o sucessor de Scholz, é um político muito mais pragmático, muito mais que tem uma visão mais realista, que se aproxima mais da de Merz, da Europa, do futuro da Europa, da Ucrânia, da Rússia, da relação com os Estados Unidos. Acho que isso pode facilitar a vida a Merz. Agora, o ambiente criado por esta história não é favorável a isso. Além disso, eu queria só lembrar, não é o caso, não vai acontecer isso à CDU nos próximos tempos, espero eu, mas queria só lembrar que há alguns partidos de centro-direita europeus que caíram na tentação de agarrar nas bandeiras da extrema-direita populista para arrecadar votos, saíram bastante mal. Basta olhar para a França e ver o que aconteceu. O maior desafio que a Alemanha tem político neste momento, não económico, político, é garantir que em 2029, não é, a AfD não ganha eleições. Tal como na França, a maior obrigação dos partidos democráticos é garantir que em 2027 a Le Pen, Marine Le Pen, não seja eleita presidente. Há aqui dramas existenciais para a democracia europeia que se jogam muito naquilo que vai acontecer na Alemanha e na França nos próximos anos. Madalena, fazia-lhe a mesma pergunta em relação ao SPD. Como é que o partido deve olhar para estas eleições? Bom, eu acho que o SPD já há bastante tempo que está habituado a ver-se como o segundo elemento de uma grande coligação. Portanto, não há grande novidade nesta eleição. Há um regresso, de certa maneira, aos 16%, 15%, 16% que teve normalmente antes das últimas eleições, mas há também uma necessidade muito forte de mudança de liderança. Realmente a liderança de Olaf Scholz revelou-se completamente pífia e ele está nos últimos dias do seu protagonismo. Isso é bom para o SPD, mas de facto o partido também, como muitos dos partidos de esquerda na Europa, estão com uma grande dificuldade de renovação e de ter novas ideias, ou seja, há de facto uma sensação de um partido que não consegue nem apelar aos jovens, nem manteve propriamente o seu eleitorado mais com mais idade, e portanto há uma certa sensação de um partido que apenas serve para criar coligações estáveis, e isso é difícil de manter, e de facto é aqui o perigo do crescimento da extrema-direita, também se faz à custa disso. Muito bem, chegamos ao fim do nosso tempo. Madalena, muito obrigado, foi um gosto tê-la connosco, esperamos voltar a ouvi-la num futuro próximo aqui no Diplomatas. Teresa, muito obrigado, e mais uma vez muito obrigado a quem nos ouve desse lado. Eu renovo sempre o apelo: subscrevam, comentem, recomendem o Diplomatas. Nós voltamos para a semana com mais um episódio. Até lá. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. O público fica no ouvido.